Pai bondoso e Deus querido, ainda diante da sua santa presença, com muito temor no nosso coração, nós queremos também, com um sentimento de gratidão e dependência, nessa hora queremos colocar diante do Senhor nosso período musical. Recebe toda a adoração, toda a honra, todo o louvor. E continue a falar conosco através da tua palavra, e cremos que nessa noite o Senhor há de efetuar poderosamente sobre a nossa vida todos os seus sinais, todos os seus prodígios. Acreditamos num Deus que se apresenta em meio aos louvores do seu povo e se manifesta na Assembleia dos Justos. E aqui está a sua igreja que Cristo Jesus lavou e remiu no seu sangue. E outrora estávamos como pecadores, ambulantes, perdidos, mas Ele nos justificou através do seu sacrifício. E aqui estamos diante do Senhor. Que privilégio, que prazer. Deus, muito obrigado pelo sacrifício de Jesus. Te agradecemos porque mesmo nós sendo pessoas más, o Senhor permanece sendo bom. E a sua bondade tem alcançado a nossa vida. Nós temos visto isso aqui na terra dos viventes. Mais do que as promessas que temos para além daqui, para toda a eternidade, mas mesmo assim, o Senhor tem nos tratado com benevolência. Muito obrigado, Senhor, por toda a gentileza que o Senhor tem realmente prestado para conosco. Então, no nome de Jesus é que eu oro e agradeço e digo amém. Amém? Abra novamente aí a sua Bíblia, agora no livro de Atos, ressaltando um pouco a respeito dessa literatura. O livro de Atos, ele foi escrito por Lucas, quem também escreveu o Evangelho que leva o seu nome, o último Evangelho sinótico. E aí na sequência nós temos o Evangelho universal, que é o de João, o evangelista que também escreveu, e o conteúdo leva o seu nome. Capítulo 9 do livro de Atos, versículos do 32 ao 34, é que nós vamos nos manter para que Deus possa também falar ao nosso coração através da exposição da mensagem. Lucas acompanhava Paulo em suas viagens missionárias. Ele estava ali ao lado do apóstolo nascido fora do tempo. Ele também era historiador, quem colhia informações para poder descrever a respeito de Jesus e a sua estadia aqui como homem. E Lucas, ele narra os primeiros passos da igreja neotestamentária. Então, assim, nós temos um documento de extrema importância, porque nós não saberíamos o fim que levou os seguidores dos apóstolos de Jesus logo após a sua ascensão aos céus. Então, assim, ele nos fala como eles ficaram depois que Jesus subiu, e como foi o seu desenvolvimento, e o que eles ficaram fazendo logo após o Mestre ter sido assunto aos céus. Partindo daqui, eu quero que você preste ainda mais atenção no seguinte: Jesus, ele pode ajudar qualquer pessoa. O livro de Atos, a grosso modo, o significado dessa referência, falando um pouco sobre o título, ele fala a narrativa de ações de uma pessoa importante, documenta sobre relatos de alguma pessoa que fez a diferença. Então, o significado de Atos Apóstolos é mais ou menos dentro dessa linha. Então, assim, ele fala sobre as ações do Espírito de Deus, o Espírito Santo, dos apóstolos agora, depois que Jesus já não está mais fisicamente com eles. Então, eles têm alguém da mesma natureza que vive dentro deles agora, e também eles têm a autoridade do nome de Jesus. Tudo que vai estar sendo feito permanece da maneira que é. Jesus, ele tinha essa autoridade para ensinar, para curar os enfermos. Jesus era capaz de acalmar a tempestade do mar, quer dizer, ele tinha autoridade sobre a criação, como também para expelir demônios. Então, assim, Jesus, ele é completo. Por quê? Ele
próprio Deus, não há variação dele. Ele é o dínamos, a palavra emanente de vida que movimenta eternamente desde que Deus é Deus. Então, desde que Deus é Deus, então Jesus, ele existe dentro dessa mesma linha. Então, cumprindo com a salvação, consolidando isso, consumando logo após a sua morte e ressurreição, a missão continua. A igreja, ela está cada vez mais sendo atuante, a igreja está sendo relevante, a igreja está avançando, a igreja continua com o mesmo propósito e o mesmo objetivo de anunciar a mensagem e falando sobre Jesus. Esse é o papel da igreja. Então, ela está a todo vapor. E é interessante quando fala a respeito dos apóstolos, nós já lembramos logo dessas figuras que Jesus escolheu especificamente. Mas, na verdade, o livro vai falar especificamente assim, dentro de um contexto maior, especificamente de Pedro, que era o apóstolo dos judeus, e na subsequência vai falar sobre Paulo. Todos nós sabemos que era Saulo e a sua transformação era a caminho de Damasco. Alguém que perseguia agora vai passar a ser perseguido por causa também da mesma causa que ele abraçou. Então, assim, outro detalhe que os historiadores eles deixam sobre o livro de Atos é o seguinte: é que ele é o único livro da Bíblia que continua sendo escrito. Mas aí de repente você pensou, mas como assim o campo está fechado? A régua de medir já, entendeu? Bateu o carimbo e fechou a conta. Será que você não está caminhando aí por um caminho meio estranho assim, de repente ali suando uma palavra que se chama heresia? Não. Por que eles analisam dentro desse campo de visão? É porque aqui nós estamos falando de uma igreja que está avançando, levando o evangelho. Esses personagens morreram. Mas Jesus falou que Pedro, sobre ele, eu edificaria a minha igreja, as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então, lembrando que Pedro é um pedregulho, Jesus é a grande rocha. Nós somos esse paredão dessas rochas subindo sobre essa pedra fundamental, que é o próprio Cristo, onde nós estamos estabelecidos, onde nós estamos firmes, onde nós mantemos a nossa fé. Mas Pedro passou, não é isso? Pedro morreu, mas a igreja está viva. A igreja está viva como Jesus se encontra ressurreto. Então é por isso que eles têm essa linha de visão desse livro, dizendo que enquanto a igreja existir, entendeu? Aqui a igreja que avança, não a igreja triunfante, mas a igreja militante. Então esse livro ele continua tendo efeito na questão de tendo mais histórias, não aqui registrada na Bíblia, mas sobre a igreja de Jesus. Jesus pode ajudar qualquer pessoa, independente da sua situação. Isso é fato. Jesus ele acompanhou todos os tipos de pessoas em variadas circunstâncias e situações. Isso não foi impedimento para que Jesus pudesse transformar a vida dessas pessoas. Qualquer pessoa que crê, qualquer pessoa que a palavra de Deus chegar até ela, essa pessoa pode ser alcançada. Então, assim, você crê que Jesus ele pode fazer alguma coisa por você? Nós cremos a partir do momento que nós ouvimos a sua palavra. Porque a palavra do Senhor, através do movimento para testemunhar, que é o dínamos do Espírito, essa palavra que eu sempre trago aqui para os irmãos, nós podemos ver que de maneira poderosa esse Evangelho pode transformar a nossa situação, independente do tempo que nós temos aqui, independente do momento que nós estamos atravessando. Temos que levar a palavra do Senhor por toda parte em Icaraí, Minas. Se você entendeu sobre uma igreja expansiva, sobre uma igreja que ganha terreno e expande o
o reino de Deus cada vez que Jesus é anunciado. Então devemos saber que a nossa igreja ela não está estagnada. O que está parado é o tempo. O que permanece no mesmo lugar é o tempo, é esse local, não eu e você. A igreja ela é melhor resolvida dentro do campo da visão, sabe por quê? De um tabernáculo, de uma tenda que se monta e se desmonta o tempo todo. Deus quer que nós viemos estar sempre em movimento e levando a palavra de Deus, porque aqui, dentro desse texto que agora nós vamos entrar, lembra o que acontece com Pedro. Ele vai sair de um ponto e ir para outro, e ele vai encontrar um moço paralítico, e a palavra de Deus vai transformar a situação daquele rapaz, a partir do momento que ele ouve sobre o nome de Jesus. Então Pedro, sendo um apóstolo aí da primeira guerrilha, dentro da escolha do próprio Cristo, então ele era um pregador itinerante, ele não ficava parado, entendeu? Nós vamos perceber todo esse desenvolvimento ainda mais quando o apóstolo Paulo se encontrar aqui nas páginas desse ponto da história da igreja. Mas até então com Pedro era a mesma coisa. E inclusive paradigmas estavam sendo quebrados. E até mesmo Pedro sendo um judeu, entendeu? Dentro dos dogmas ou dogmatizado, assim, dentro de todo o contexto dos costumes judaicos, a palavra de Deus é romper com muitas barreiras para que vidas possam ser alcançadas. Até o próprio Pedro, separado para essa finalidade, para levar principalmente a palavra para os seus da sua casa, ele também vai alcançar pessoas gentis. Isso é, pessoas comuns, pessoas que não fazem parte do contexto judaico histórico do povo de Deus. Versículo 32, do capítulo 9. Assim nos narra a palavra de Deus. Aconteceu que, viajando Pedro por toda parte, chegou também aos santos que habitavam em mim. Então, assim como Jesus, Pedro ele estava indo por toda aquela região levar a palavra. Irmãos, nós temos uma região ao nosso alcance. Pastor, eu entendi, nós temos a nossa cidade, temos os nossos municípios, não é isso? Temos o nosso estado. Podemos dizer que temos até o nosso país. Não, nós temos uma região ao nosso alcance, há um lugar mais próximo de nós. Temos um bairro, temos um grupo de pessoas, temos uma comunidade onde que nós podemos levar a palavra de Deus. Começa com Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Mas precisa, sabe meu irmão, sabe minha irmã, começar no começo. Nós precisamos, às vezes, colocar a nossa consciência para tomar conta do nosso ser e os nossos pés no chão de forma madura e entender que nós começamos no começo. Se você tiver esse tipo de visão para uma família que está ao seu alcance, para uma pessoa que está próxima de você, a diferença já está sendo feita. Uma alma, ela equivale a toda essa cidade. Se essa cidade rejeitar o Evangelho, temos que ser como Pedro, pregadores itinerantes, levando o Evangelho por toda a região. Irmãos, a frase que eu deixo aqui para você nessa noite, dentro desse primeiro momento do texto, é: o meu propósito é pregar o Evangelho. O meu propósito é pregar o Evangelho, para que pessoas possam se converter a Jesus. O propósito é esse, irmãos. O propósito é pregar o Evangelho. Qual é o objetivo? Ao pregar o Evangelho, que é o meu propósito, pensa, não, o meu propósito é esse, eu entendi. Vou seguir a Jesus, vou obedecê-lo. Esse é meu propósito de vida. Meu objetivo é alcançá-los, não alcançar como eu fui alcançado. Então, o seu objetivo é levar essas vidas até Jesus. Temos que ter um propósito, temos que ter um objetivo. Temos que trabalhar isso com mais responsabilidade.
E temos que ir sim por toda essa região. Arrisco a dizer que a maioria dessa movimentação de Pedro foi a pé. E graças a Deus, Deus tem nos dado recursos para que possamos fazer isso. Deus não nos dá desculpa, irmãos. Deus nos dá recursos. Você tem que estar no curso e na direção da palavra para ser santo, separado. Deus te separou não só para não mais viver uma vida de pecado, fazer coisas que desagradavam, viver como muitos estão vivendo, mas Ele te separou também para separar mais pessoas, para que essas pessoas elas possam ser retiradas do reino das trevas e serem colocadas no reino da maravilhosa luz do Senhor, que é Jesus. Nós somos transformados, irmãos, para transformar. Não nos conformeis com este mundo. O problema é que nós já estamos conformados. Isso acontece conosco constantemente, na verdade. Realmente a coisa é difícil. Nós começamos a olhar para a situação, não para aquele que nos enviou. Nós começamos a sermos sucumbidos por tudo aquilo que está tirando o nosso fôlego, tomando as nossas forças e acabando com a nossa estima e também levando embora a nossa motivação. Mas temos que trabalhar com disciplina e temos que acreditar que Deus tem um propósito, Ele tem um objetivo e cedo ou tarde vamos ver isso acontecer. Meus irmãos, então é por isso que nós não podemos parar. Não podemos nos conformar. Temos que transformar, nós temos que renovar a vida dessas pessoas, para que elas possam também experimentar a boa e perfeita vontade de Deus, para que elas possam experimentar tudo aquilo que você tem experimentado, para que elas possam experimentar também da palavra de Deus, para que elas possam também beber da água da vida eterna, para que elas possam também serem lavadas, transformadas, regeneradas, para que elas possam ser abençoadas, como Deus tem te abençoado, para que elas possam viver as promessas de Deus, para que elas possam ter a sua vida totalmente transformada, para que elas possam conseguir transformar o ciclo de convivência delas, para que elas possam ter um casamento transformado, para que elas possam ter a vida dos pais transformada, para que elas possam ter a vida dos filhos transformada, porque essa palavra não vem dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Aleluia! Essa palavra tem poder sobre qualquer situação. Não se acomode, vá onde Deus te mandar. Senhor, eu não estou crendo, mas o Senhor me mandou, eu vou. Senhor, eu estou com medo, mas o Senhor me mandou, eu vou. Senhor, ouve e levante, tem barreira, não tem como ultrapassar, mas eu vou. Senhor, não tem recurso, está difícil, a coisa só piora, mas eu sei que o Senhor pode fazer alguma coisa, porque o Senhor me mandou. Temos que levar a palavra de Deus para todos, porque Jesus, Ele encontrou você. Temos que levar a palavra para todos, para que essas pessoas também possam saber o que o nome de Jesus é capaz, porque Ele encontrou você. Versículos 34 e 35. Encontrou ali um certo homem chamado Enéas, havia 8 anos que estava deitado em uma cama, pois era paralítico. Pedro disse: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te, arruma a tua cama. E logo ele se levantou. Irmãos, aqui é uma situação bem clara. Quando ele chegou ali, nessa região de Lídia, havia esse homem que se chamava Enéas, ele estava 8 anos paralítico. Podemos perceber que já havia cristãos ali naquela região. Havia pessoas que estavam se convertendo, judeus que estavam aderindo ao cristianismo. Mas é Pedro que realiza essa façanha. Milagre dentro dessa proporção, vamos
veio através das páginas de Deus, através das páginas da palavra de Deus, porque os apóstolos eles estavam dentro dos mesmos efeitos do ministério messiânico para ratificar, consolidar de vez, para que todos pudessem perceber que Jesus era o Messias e pronto, está acabado. Não tinha como rejeitar essa mensagem. Isso tinha que estar claro. Então assim, Pedro simplesmente ele chega e diz para o homem: Enéas, Jesus Cristo te cura. É interessante que aqui não há uma oração, aqui não há nada que às vezes acontece na palavra de Deus. Ele simplesmente chega e diz: Jesus Cristo te cura. E o homem imediatamente se levanta, arruma ali o seu leito, a sua cama, né? Aquela coisa que é mais uma palhoça, e ele instantaneamente é curado. Uma das questões que nos mostram que o milagre de fato é verdadeiro é isso. Ele não é assim, por fases, ele acontece imediato. Nós temos fora desse contexto aqui, que a Bíblia esclarece apenas o momento onde Jesus ele cura um cego, e aí ele coloca lá barro nos olhos dele, e pergunta: você está vendo? Ele fala: não, estou vendo os homens como árvores, e aí depois ele vai curar. Mas fora isso, é sempre instantaneamente. Então não havia erro com os apóstolos. Curou hoje e amanhã não curou. A questão é que mudou dentro dessa seguinte situação. Não há mais apóstolos como esse. Não dentro de... Você já sabe, toda a eleição de Jesus, morte e ressurreição, testemunho ocular, não vou ficar aprofundando nisso. Mas Deus mudou? Não. Mais do que realizar um milagre para o propósito, explicar uma situação, é igual quando Jesus curou um cego, e aí você vai pensar: se isso foi aleatório? Não, Jesus está dizendo: vocês estão com o coração duro. No contexto, ele estava falando sobre os fermentos dos fariseus, sendo ensinos errados, e preservando eles para eles prestarem atenção, para que eles não venham cair nessas armadilhas. Então Jesus cura o cego e fala: vocês precisam abrir os olhos de vocês, ficar esperto, percebeu que está bom, porque senão vocês vão apanhar. Mas nós estamos falando de um Deus de misericórdia. Nós estamos falando de um Deus que tem compaixão. Nós estamos falando de um Senhor que vê as pessoas como ovelhas, sem pastor, que conhece a cada um pelo nome e está de prontidão para ajudar. Hoje nós podemos orar. Nós podemos clamar, e segundo a vontade de Deus, Ele pode realizar algo que tem dessa magnitude. Mas não como Pedro realizava, mas não como Paulo realizava entre os outros. Entendeu? Pois bem, mas o que eu quero te dizer aqui também é que não importa quanto tempo, de repente, essa enfermidade está na sua vida. Não importa quanto tempo já essa situação agravou, quem sabe tem anos. Quem sabe você tem vivido isso por meses. Não importa se é impossível para a medicina. Não importa se as pessoas não podem fazer nada. Mas se Deus quiser, Ele pode te curar. Ele pode te levantar. Ele pode te restaurar. Ele pode transformar a sua vida, porque Ele é bom. Não importa quantos anos você tem vivido nesse sofrimento. Jesus pode mudar a vida de qualquer um. Ele é o mesmo no decorrer dos anos. Temos que levar essa palavra para que Jesus possa levantar as pessoas. Como paralítico, que foi levantado, o poder de Deus também pode fazer o mesmo com pessoas que às vezes estão paralisadas pelo pecado. Pessoas que não podem andar, pessoas que há anos têm vivido sobre essas arenas. Ele pode ajudar também. Porque, querendo ou não, mesmo que ele venha ressuscitar alguém dos mortos, que é algo muito mais poderoso que curar uma enfermidade como essa, e mesmo com o avanço da medicina,
E temos hoje, que muita cura hoje pode acontecer através desse dom, mas sabemos que muita coisa só Deus pode fazer. Mas é um fato. Nós vamos passar essa fase e vamos entrar na próxima, salvos ou não. Vamos ecoar daqui para a eternidade. Então nós temos que pedir que o nome de Jesus venha nos salvar. Assim como também está escrito em Atos, não nos foi dado um nome às pessoas para que esses pudessem ser salvos através do nome de Jesus. O nome de Jesus não só tem poder para curar, ou para libertar, ou para abrir portas sem chaves, ou até abrir caminhos em lugares que não tem portas, mas ele tem poder para salvar. Todo aquele que nele crê não ficará confundido. Todo aquele que crê no nome de Jesus, que Deus o ressuscitou entre os mortos, essas pessoas serão salvas. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus tem poder sobre qualquer enfermidade. O nome de Jesus tem poder sobre qualquer paralisia, sobre qualquer prisão, sobre qualquer perturbação, sobre qualquer opressão. O nome de Jesus prevalece sobre tudo e todos, porque foi o nome que o Pai exaltou e deu acima de qualquer outro, para que todos os joelhos se dobrem e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Precisamos obedecer a Deus para testemunhar o poder dele sobre a nossa vida e sobre a vida dos outros. Não se cale. Não se cale, abra a sua boca, encha da palavra de Deus, deixe o Espírito te usar, para que a sua voz seja a palavra de Deus, impactando vidas, rasgando corações, transformando situações. Não só ouça, mas compartilhe, fortaleça a comunidade. O Evangelho da cruz é o poder de Deus para salvar qualquer pessoa. Amém? Deus nos abençoe e nos dê paz. Que as nossas consolações do Espírito Santo permaneçam sobre nós hoje para todo sempre. Amém?